Volvo, pela segurança de todos. Ô Joel, você acha que é uma incoerência quem defende o combate à pandemia sair para protestar nas ruas ou não? Olha, eu acho que depende do discurso de cada um. Estão tentando fazer uma manifestação com alguma proteção. Essa máscara PFF2, por exemplo, a última coisa que eu tinha lido é que na Alemanha começaram a usar no transporte público e realmente baixou radicalmente o contágio. Então, tem medidas que... Não, a periferia não vai em manifestação nem da direita nem da esquerda, Adriles. É sempre gente do centro mesmo. Então, mas ela não é tão cara assim também, a máscara, não é tão né? cara, mas eu acho que a prefeitura, ou sei lá, que a autoridade deveria doar também, deveria ter esse trabalho para diminuir o contágio. Mas enfim, usando isso na manifestação, se for mesmo tão boa para proteger assim, inclusive é que eu trouxe hoje aqui, ela talvez possa reduzir mesmo os contágios e tornar mais seguro. Acho legal que a esquerda esteja arrumando manifestações, acho positivo sim, é preciso enfrentar o governo, e o governo tem hoje em dia uma franca vantagem nessa coisa da pandemia, já que impera um negacionismo total. A gente viu, até lembra de Brasília, que teve umas semanas atrás, já tá morrendo gente já que foi lá. Tá morrendo gente de Covid que provavelmente, não dá para ter certeza, mas provavelmente pegou lá. Eu vi inclusive uma das participantes ali que infelizmente veio a falecer. Então, se der para fazer manifestações com mais segurança, a esquerda que encampou essa bandeira da segurança, de não contagiar, de não espalhar, tá tentando fazer. Vamos ver. Eu também não acho que vai ser muito grande, mas às vezes a gente se surpreende com o tamanho que as coisas tomam. E a CPI continua, né? Conseguiram dar uma tumultuada, conseguiram trazer, vão querer trazer até prefeito agora. Então, em Criciúma faltou respirador. Vamos trazer o prefeito, o secretário de cada município. Até o ano que vem a CPI. Daí não dá, não tem como. É por isso que o Brasil é federativo. 2023, acho. É por isso que o Brasil é federativo. São José dos Campos, Diadema, enfim, cada lugar que falta vai chamar lá para o Congresso Federal para investigar. Não dá. Tem que ser federativo, a investigação também tem que ser mais federativa, né? Tem que o município investiga o município, o Estado investiga o Estado. Mas, acho beleza, tem governadores contra os quais há suspeitas reais. Ok, que se investigue também. Vai ser na CPI, vai tumultuar um pouco? Vai, mas beleza. Bota junto da CPI, vamos investigar e não vamos esquecer de olhar para o governo federal. Está cada vez mais claro o que ele fez. Estratégia de imunidade de rebanho com cloroquina para supostamente combater os casos mais graves, que não funcionava e não tinham evidências. E venderam cloroquina e agora fingem que não. Mas a gente está vendo as mentiras. E não pode ter o efeito reverso também, Paulo, essa convocação dos governadores? Não, porque a minha fala em relação a esse destaque que o Joel deu é impressionante. Se a gente for parar para pensar, vejam como as assembleias legislativas e as câmaras municipais no Brasil inteiro passam desapercebidos. Investigam um pouco, né? Não fazem nada. Não, você não ouve. Você está ouvindo aqui a CPI da Covid-19, que é um órgão federal, legislativo federal, tentando fazer essa investigação. E as assembleias dos estados, absolutamente... Mas por que você acha que é isso? Porque o Brasil é um país muito centralizado em Brasília, né? Absolutamente centralizado em Brasília. A pauta da imprensa é centralizada em Brasília, a pauta da sociedade é centralizada em Brasília, os recursos são centralizados em Brasília. É tudo Brasília. E tem um problema, né, que muita Assembleia e Câmara de Vereadores está na mão do prefeito, do governador, né? E daí inviabiliza qualquer investigação. Muito bem, agora deixa eu aquecer o nosso papo aqui, porque está muito leve. O Joel Pinheiro disse que é normal as pessoas saírem às ruas para defender com a máscara plus size MD30/7. Uma tentativa válida. Muito bem. Agora Adriles, é ciência, Adriles. Você não tem agora, é por isso que tá morrendo manifestante de direito. Ai, Adrilinhos, vai então. Defende que as pessoas morram. Você que é contra o auxílio emergencial. Vai distribuir marca de R$80 pra toda a periferia. Não é R$80 a máscara, é R$4. Você não sabe nem o preço. Aqui bem organizada. Só um minuto. Nossa, o Paulo nem jogou. Eu quero saber o seguinte. É hipocrisia ou não é essa galera ir pra rua? Não é hipocrisia, porque a hipocrisia é exatamente a diretriz máxima desse pessoal que manda as pessoas ficarem em casa, mas quando tem uma razão substancial, concreta, afeita aos ditames do politicamente correto, a gente falou ontem aqui, né, que o novo politicamente correto é o direcionamento do comportamento pandêmico, você ficar de máscara dentro de casa, comprar máscaras de R$100, a PPK, não sei o quê, plus size, e mandar R$4, tá, Adriles? E mandar as pessoas... É R$4, só corrigindo. Deixa eu falar? Mas só corrigindo a informação errada. Mandar as pessoas saírem de casa com medidas de distanciamento social, com máscara. São movimentos nada espontâneos, entidades sociais, grupos corporativos,
grupos sindicais... Quando o sindicato rural bota pro Bolsonaro, Joel, é espontâneo, né? Peraí, Joel. Todas as manifestações do Bolsonaro... Eu te interrompi uma vez. E eu interrompi ele, então... Todas as manifestações pró-Bolsonaro foram espontâneas, nasceram no seio do povo, para o povo, pelo povo, não teve regrinha dessa forma, regrinha hipócrita, porque você junta dezenas de milhares de pessoas nas ruas, é evidente que não tem jeito de causar nenhum tipo de regramento de uma multidão. Agora, se sair meia dúzia e a Rede Globo for lá filmar, meia dúzia, olha só, movimento gigantesco contra Bolsonaro, aí vai ser o ápice e a apoteose da hipocrisia, o que tem tudo a ser exatamente. Essas manifestações são exatamente o contraponto de manifestações legítimas, manifestações contra essa CPI que houve, né, em relação à CPI dantesca, patética, ridícula. Ou seja, as pessoas estão vendo. Não é tratamento precoce que mata as pessoas, não é a busca por uma medicação, não é a busca, como o Bolsonaro fez, por vozes às vezes contrastantes, dissonantes, de médicos, de cientistas que buscam resolver o problema. Não é a negociação legítima e ética de vacinas da Pfizer que mata as pessoas, não é a cloroquina que mata as pessoas, que até ontem era um remédio banal. É exatamente corrupção. É, em primeiro lugar, o vírus, a potencialidade de novas cepas, que são mais ou menos agressivas, algumas mais, inclusive, que a possibilidade da vacinação, e o desvio de recursos. São 120 bilhões atochados em governadores e prefeitos, e o Joel não quer que investigue, porque é muita gente, não pode. Que mentira, acabei de falar que tem que investigar. Acabei de que mentiroso. E aí, eventualmente, que mentiroso. 120 mentira bilhões, grossa, velho. 120 Vamos desconstruir bilhões. isso. Deixa eu falar, por favor. Acaba logo, por favor. 120 bilhões de pessoas que foram roubados, desviados, conspurcados. E aí o Omar Aziz e o Renan Calheiros ficam cheios de dedos para não colocar a mão na massa. Quanto à convocação do presidente, eu acho que devia convocar. Convoca o presidente, investiga os poderes, mas investiga também os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são os grandes responsáveis por essa balbúrdia, que deram amplo domínio e poder para prefeitos, governadores, gestores, cuja maioria está sendo tá ardendo na fogueira da corrupção, que colocaram desvios de recursos e mataram pessoas. E essa decisão irresponsável de descentralizar todo o comando de uma pandemia, sendo que o Bolsonaro não pôde fazer rigorosamente nada, e ele está sendo julgado por não podia comprar cloroquina? E governadores fizeram, e agora você tem uma inversão completa da CPI, de um homem que ameaça prender pessoas, ameaça investigar não sei quem, ameaça criminalizar remédio e tratamento precoce contra as próprias normas da medicina. A CPI é dantesca. Essas manifestações são patéticas. A maneira com que ela vai se socializar são patéticas. E, eventualmente, são essencialmente hipócritas, que é o regramento do politicamente correto pandêmico das esquerdas do país. Muito bem, deixa eu só me despedir aqui do nosso Zé Maria Trindade, que participou conosco aqui do Morning Show. Zé, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação. Você tem mais alguma informação pra gente, Zé? É só dizer o seguinte, que os governadores foram convocados, mas não vão prestar depoimento agora, ou seja, haverá aí todo um trabalho político para definir quem presta depoimento primeiro, quem vai falar depois. A reação, eles vão ao Supremo tentar evitar essa contratação. É isso, Paulo. Muito bom dia a todos. Joel, você quer falar? Vamos lá, eu acho que o Adriles trai um certo desespero na fala dele, um desespero de que a CPI está, de fato, descobrindo a gestão federal da pandemia. E é óbvio que é para investigar governadores. A questão é, será que todos juntos, inclusive com o prefeito, na mesma investigação funciona? Eu acredito que a polícia, por exemplo, divida suas investigações por um bom motivo. Agora, Adriles, o ponto central. Quando um clube de motociclistas do Rio convoca um motocaço, porque o Bolsonaro prometeu que vai isentá-los de imposto, de pedágio em rodovia federal, isso é espontâneo, isso é o povo. Quando outros grupos de esquerda organizam, não, isso é artificial. Isso é uma retórica vagabunda que a direita brasileira tem usado, que alguns grupos são o povo, grupos organizados como motociclistas, como sindicatos rurais que organizaram em Brasília. Não, ali é povo. Agora, quando é um grupo de esquerda, um sindicato mais à esquerda, um outro grupo, uma outra frente, não. Daí é artificial. Gente, isso aí é conversa para boi dormir. Não existe o povo. O povo é uma coisa múltipla. O povo é uma coisa múltipla. O povo tem tudo. O Bolsonaro, no segundo turno, sabe quantos votos? Teve 55%. Ou seja, 45% da população não é o povo? É absurdo isso. Na verdade, mais porque isso eram os votos válidos. Então, não existe, Adriles, o povo. Existem
existe a população e existem recortes da população, maiores ou menores, de acordo com como eles se organizam. Para fechar. Tanto de esquerda quanto de direita, que se organizam e vão para as ruas, é igualmente povo. Existem E é sempre de classe média para cima. Tanto na carreata dos empresários em São Paulo. Da renda de cada um? Quem tem carro para carreata não tá pegando ônibus, né, Adriles? Quem define eleição, no fundo, é o voto do grosso da população que pega ônibus. Não é quem tá na Paulista andando com seu carro, na Faria Lima com seu carro pelo Bolsonaro. E também não é o pessoal de esquerda que tá aí. Mas essas manifestações de classe média são importantes, seja para direita, seja para esquerda. Muito bem. É engraçado o discurso da esquerda, né, que o Joel representa tão bem aqui. Antes não tinha ninguém que representasse o Bolsonaro. Depois eram 200 pessoas. Depois eram centenas de milhares. Aí eles falam agora, centenas de milhares não mudam, tem a população silenciosa. Foram 30 mil, aí mas você não coloca muda. 2 exemplos de motoqueiros e do pessoal do agronegócio, entre dezenas de manifestações espontâneas que deram substrato à popularidade do Bolsonaro. Eu concordo com você, Joel, que o povo na rua não necessariamente ganha eleições, mas a fatia da população que está disposta a arriscar, inclusive, a vida contra um vírus é a população que está nas hostes do Bolsonaro. Sinto muito. Eu não vejo ninguém na rua celebrando o Lula lá, eu não vejo ninguém na rua gritando fora Bolsonaro até esse momento. Ou seja, fica uma abstração curiosa, sutil, de um candidato que está na frente das pesquisas, que a gente não sabe qual é a atestação da veracidade dessas pesquisas, e um candidato que está sendo atacado violentamente pelas hostes da alta cúpula do Supremo, do Legislativo, mas que tem centenas de milhares, milhões de pessoas colocando-se a favor dele nas ruas. É um fato, a gente está vendo um fato. Se isso vai reverberar no resultado final da eleição, a gente tem que ver. Mas até agora, ninguém deu a cara a tapa por Lula ou para falar fora Sabe o que é a verdade, Vamos ver domingo a verdade o que vai acontecer. A verdade é que a população não quer Bolsonaro e também não quer Lula. O problema é que não estão aparecendo alternativas. A população está farta disso. Para de falar pela população. A população está farta pelas pesquisas que mostram. Para de falar pela população. Pelas pesquisas, Adriano. Queridos, o programa não é só vocês dois, só um minutinho.